Boa noite. O tema hoje, da última quarta-feira, o tema de todas as quartas-feiras esse mês, generosidade, essência do amor. Amor e generosidade têm uma ligação muito forte. Assim como misericórdia também tem uma ligação muito forte com generosidade. Vocês concordam? Jesus, quando ele foi enviado por Deus à terra, ele tinha um ministério principal. Ele operava milagres e maravilhas. Ele era uma evidência naquela época. Obrigado. Mas o ministério principal dele era o anúncio do evangelho. Era ensinar. Além de ensinar, ele tinha um secundário no ministério dele, que era o ensinar a ensinar. Ou seja, perpetuar o ensinamento. Eu sei que a última quarta-feira do mês, ela é direcionada a finanças. Só que hoje nós vamos falar da generosidade não atrelada ao dinheiro. Ah, mas tem alguém querendo ouvir falar sobre o dinheiro? Lá no final eu prometo para vocês que eu falo. Tá bom? Generosidade, e hoje nós vamos ouvir muito essa palavra, ela fazia parte da essência de Jesus. Fazia parte da personalidade dele. Ele vem ensinar, ele vem, na verdade, compartilhar ensinamento, conhecimento e sabedoria. E a palavra nos diz que conhecimento e sabedoria valem muito mais do que prata, ouro ou pedras preciosas. Bem-aventurado é aquele que busca o conhecimento e a sabedoria de Deus. Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio direto do trono compartilhar a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Numa época em que doutores da lei, mestres da lei, deturpavam a palavra em benefício próprio. Judeus. Eles se utilizavam das escrituras para manter o povo cativo e manter as riquezas deles sempre crescendo. E eles estavam matando a essência da palavra. Deus, então, na sabedoria dele, tão grande, incomparável, envia o filho dele. Tira o filho dele de lá, do trono da glória, e manda num recurso audiovisual, lembram disso? Lembram? Manda Jesus como um recurso audiovisual para renovar a palavra, para anunciar as boas novas, as boas notícias, o evangelho. Por que Deus manda um recurso audiovisual? Porque os doutores da lei proibiam até que a população naquela época aprendessem a ler, para eles não terem acesso às escrituras. Lamentável isso, não? Jesus, ele vem e ensina com excelência. Ele dedica tempo, ele abdica do trono da glória para chegar num mundo sem posse alguma, sem riqueza alguma, sem nenhum dinheiro, sem um travesseiro para deitar e dormir. Mas ele é, ao tempo todo, misericordioso, amoroso e generoso. Ele abdicou de estar lá ao lado do Pai para estar aqui se dedicando. Guardem essa palavra, se dedicar. Ok? Vamos para uma palavra em Lucas, bastante conhecida. Lucas 6. Quem falar aqui que não conhece Lucas 6, tem uma palmatória ali, entra na fila no final. Lucas 6, vamos para o versículo 37. Nós vamos até o 40, ok? Tá? Antes de ler, a partir do 37, vamos pegar como é que esse povo chegou aí para ouvir isso. Não precisa mudar, deixa aqui. No mesmo Lucas 6, no versículo 17, diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos. Não eram só os 12, eram muitos. Muitos dos seus discípulos.
E uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Aí vem. Olhando para os seus discípulos, ele disse. Veja bem, ali haviam os discípulos dele, entre esses muitos discípulos também os 12, mas existia uma multidão imensa. Porém era um lugar plano, e falar num lugar plano, sem esse instrumento aqui, microfone, sem as caixas de som, o som não se propaga, o som não chega às pessoas. Não era um anfiteatro preparado para aquilo. Então, embora houvesse uma multidão enorme ali, ele falava para os discípulos. Por que ele se direcionava aos discípulos? A Escritura diz que a multidão foi lá para ser curada, física e espiritualmente. Os discípulos estavam ali para aprender com ele, para receber do primário e do secundário do ministério dele. Aprender. Ser ensinados. Ok? E aprender a ensinar. Perpetuar esse conhecimento. Perpetuar a divulgação do evangelho. Tudo bem? Aí vem uma série de orientações dele. Bem-aventurados vocês e tudo mais. Mas eu quero me atrelar no 37 ao 40. Ok? Se nós lermos esses 4 versículos aqui, puramente lermos, nós podemos talvez perceber que eles não têm conexão nenhuma entre eles. Jesus fala de 4 assuntos diferentes em 4 versículos, em poucas palavras. Vamos entender isso aqui? Não julguem e vocês não serão julgados. Vê bem, ele está falando isso para os discípulos. Ok? Não só para os 12. Para muitos mais que estavam ali. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Deixa nesse. São 4 assuntos diferentes. Vocês concordam? Não julguem, não condenem. Depois ele fala, deem. A medida com que vocês usarem, vocês serão medidos. O que tem a ver com julgar, condenar, perdoar? Nada. Aí depois ele diz o quê? Pode um cego guiar outro cego? Tem a ver com não julguem, não condenem. Tem a ver com deem, e a medida que vocês usarem, vocês serão medidos por ela? Não. E qual é o outro? Esse. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Olha, parece que estão desconexos. Sabe quando a gente começa a ler Provérbios? Lá pelo meio do livro, e um versículo não fala com o outro? Não parece a mesma coisa? Parece, né? Vamos partir desse aqui, então. E aí nós vamos para os outros, ok? Primeiro, aqui ele está dizendo sobre ensino. Ele está dizendo o seguinte: o discípulo ou aprendiz não está acima do seu mestre. Não estará acima do seu mestre. Porém, todo aquele que for bem instruído, a outra tradução diz, aquele que for bem formado, será como? Estará no nível do seu mestre. Ok? Quem foi o mestre dos mestres? Jesus. E ele está passando todo o conhecimento e a sabedoria que ele trouxe de Deus para esses homens. Esses homens, quando ele os escolhe, durante toda essa trajetória de Jesus com eles, são mostrados como grandes pecadores. Como pessoas que tinham realmente problemas em entender, em compreender
e assimilar tudo aquilo que Jesus ensinava. Nós somos testemunhas disso, porque nós temos um conhecimento do Evangelho, certo? Mas ele diz o seguinte: todo aquele que for bem formado, que for bem instruído, todo aquele que tiver interesse, dedicação, lembra que eu falei para vocês guardarem? Todo aquele que tiver dedicação no aprendizado, será como o seu mestre. E a generosidade dele é tamanha nesse versículo que ele vem compartilhar da maior riqueza que ele pode com os discípulos: conhecimento e sabedoria. Ok? Ele ensina esses homens aqui de uma forma altruísta. O que é altruísmo? É o contrário de egoísmo. Egoísmo é quando eu quero só para mim. O altruísta é quando ele pega o que é bom e ele compartilha. Não vou usar a palavra dividir, porque dividir é quando você divide um copo d'água em duas partes, eu tenho 2 meios copos d'água. Quando você compartilha, você multiplica, você não divide. Eu estou pensando que estas almas estão aprendendo e estas almas ensinarão outras almas. Ok? E aí, ele diz assim: todo aquele que for bem instruído, bem formado, se dedicar, será como eu. A Escritura não diz pra gente que nós temos que buscar a plena e perfeita estatura de Deus, de Jesus? A Escritura diz isso. Então, nós temos que aprender o conhecimento que ele ensinou aos outros, que vem ensinando aos outros, que chegou até nós. E é atributo nosso continuar ensinando esses conhecimentos e perpetuando essa sabedoria. Precisa de dinheiro? Talvez. Precisa de dedicação? Muita. Precisa de interesse? Muito. Precisa de tempo? Ainda mais. Quanto nós estamos dispostos? Dinheiro? Generosidade pode ser entendida como dinheiro? Pode. Essa é a parte mais fácil. Talvez seja a parte mais fácil. Dinheiro não compra tempo. Dinheiro não compra interesse. Dinheiro não compra dedicação. Dinheiro não compra almas. Dinheiro não enche o reino de Deus com pessoas, com preciosidades. Ok? Volta no anterior, no 39, por favor. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O que ele está dizendo aqui? Realmente eu não enxergo? Fisicamente, para essa palavra? Eu não enxergo. Aí vem um outro que não enxerga, mas não me diz nada e me estende a mão. Ei, eu vou te ajudar. E eu não sei que ele é cego e ele também não sabe que eu sou. E nenhum dos dois sabe para onde está indo. Certo? Espiritualmente, o que ele quer dizer? Pode alguém que não conhece ensinar? Pode alguém que não se interessa pelo conhecimento e a sabedoria que eu estou aqui ensinando vocês, ensinar essa doutrina? Pode alguém aprender com quem não sabe? Cego guiando outro cego. Agora tem ligação. Agora o versículo 40 tem ligação com 39. Certo? Tudo bem? 38. Deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Fala de dinheiro aqui? Não fala. Sabe por quê? Jesus falava para aqueles que ele disse assim antes: ei, se afastem das suas famílias e me sigam. Tomem a sua cruz e me sigam. Ele não tinha um travesseiro para dormir, esses caras também não tinham. Ele está falando para eles: deem dinheiro e vocês receberão na mesma medida. Não, eles não tinham nada.
eles não tinham um tostão para dar. Eles não tinham riquezas. Eles caminhavam conforme Jesus caminhava. Eles dormiam onde ele dormia, comiam o que ele comia. Não tem nada com dinheiro aqui. Só que ele, se ele não fala de dinheiro, o que ele fala? Ei, tudo isso que eu lhes estou entregando, entreguem também. De forma, de boa medida, prensada, sacudida, transbordando. Vocês estão entendendo? Aquilo que eu estou ensinando para vocês, não retenham. Não pegue os dons do Espírito que eu vos dou e guardem para vocês. Vocês têm que compartilhar. Voltando lá no 40, não precisa voltar, mas digamos assim, que um que é mestre e ensina os seus, e um dia vê os seus ensinando como ele ensinava, ele pode se enciumar, ele pode olhar e falar assim, vocês estão aplaudindo, mas fui eu que ensinei, viu? Fui eu que ensinei toda essa sabedoria aí, viu? Maldito se aparte de mim. Não é esse o foco. Você quer o teu galardão, não busque ele aos olhos dos homens. Espere que Deus vai te medir com a medida que você mede na sua generosidade, na forma como você compartilha o que ele te ensina e a sabedoria que ele te dá, e a generosidade dele é muito maior do que a nossa. Não busque aos olhos do homem, porque Deus é que está vendo. É para ele que nós estamos fazendo. Então, se um dia um discípulo teu estiver arrastando 1000 almas para o reino, porque ele ensina muito bem o evangelho, porque ele divulga muito bem as boas novas, dê glória a Deus, porque a sua missão foi cumprida. Dê glória a Deus e não diga, ei Senhor, eu trabalhei tanto para conseguir uma alma, e eis que ele consegue 1000. Abre teus olhos que na tua conta tem 1001. Tem os 1000 que ele está levando e tem ele também, que foi você que ensinou. Não retenha. Sabedoria não é para te fazer o bem, não é só para fazer o bem para você. Não é só para nós. É para ser divulgada, para tudo aquilo que vocês alcançam através da sabedoria e do conhecimento que a palavra vos traz, que os outros também tenham esse direito. Ok? E se você ensinar um discípulo e ele ganhar 1000, ensine outro, para que ele ganhe mais 1000, e na tua conta terão 2002. E aí nós vamos perceber que o fardo é mais leve, porque antes era só eu que tinha para ensinar, agora eu tenho mais 2 me ajudando. E esses 2 estão ensinando outros 2000. Não se preocupa não, que lá no reino de Deus vai ter morada para todo mundo. Não, eu vou ensinar muita gente e aí vai ficar apertado lá, esquece isso. Não retenha. À medida que vocês utilizarem na generosidade de vocês, vocês serão medidos por ela. Esse é Jesus falando. Ok? Tem ligação agora com o 39 e o 40? Tem? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Uau, que ligação que tem agora. Não escolham a quem vocês vão ensinar. Não olhem para as pessoas que eu envio para vocês e digam assim, ei, Senhor, é malfeitor. Ei, Senhor, é pecador. Ei, atenta contra nós. Ei, Senhor, é devedor. Ei, Senhor, não vou compartilhar o teu conhecimento e a tua sabedoria com essas pessoas. Quem é que sabe dos planos que Deus tem para essas pessoas? Quem é que é dono daquela espada que penetra a alma do ser humano no íntimo e lê as suas motivações e esquadrinha o seu coração? Quem é o ser humano vivente que tem esse poder? Nenhum. E nem vai ter. Isso é atributo do Senhor. O Senhor, ele diz assim, quando Saulo caiu, quem era ele?
ele era um perseguidor, ele era um assassino, ele não gostava dos cristãos, ele queria eliminar os cristãos de cima da terra, mas ele ordenou que um cristão acolhesse Saulo. E esse cristão provavelmente ele disse assim: Senhor, é malfeitor, é assassino. O Senhor quer que eu coloque ele dentro da minha casa? É. Não julgue, não condene, perdoe. Ele seguiu a ordem. 3 dias depois, Jesus fala com outro. Ananias, me ajuda? Vai lá e ora para ele recuperar a visão. Senhor, é malfeitor, é assassino. Veio aqui para nos matar. Ei, eu sei os planos que eu tenho para a vida dele. Vai lá e ora. Tem ligação agora? Todos eles? Isso ele ensinou. E ele ensinou de uma forma profunda, como aprendam, tenham um compromisso com esse ensinamento, tenham um compromisso com esse conhecimento. Entendam que esse conhecimento e essa parte de sabedoria, e a forma como vocês têm que tratar esse conhecimento e essa sabedoria, é fundamental. Tão fundamental que chegou até nós os dias de hoje. Ok? Sejamos nós canal de bênção, sejamos nós acolhedores dentro do templo com aqueles que chegam. Sejamos nós exemplo, bom testemunho para aqueles que chegam. Porque aqueles que chegam nos observam. Eles não nos conhecem, mas eles estão entrando na igreja evangélica. Existe uma, como eu posso dizer, uma restrição no ser humano em entrar na igreja evangélica. Principalmente num país de tradição católica. Não estou falando contra catolicismo, pelo amor de Deus. Mas existe a minha tradição, a família onde eu nasci, a doutrina onde eu fui criado, aquilo que eu fui ensinado, os rituais pelos quais eu passei. Ei, Deus é Deus. O que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele tem para te anunciar, é tão maior do que isso, é tão maior do que religião. Permita-se. Só que essas pessoas, elas chegam buscando perfeição. E nós temos que nos apresentar a eles de forma o mais próximo da plena estatura e perfeição de Cristo. Por quê? Eles vão nos observar, eles vão nos apontar. E nós temos que ser prudentes no ensino do conhecimento e da sabedoria. Nós temos que, acima, sermos generosos com eles. Tem a ver com dinheiro? Não. Não tem. Tem uma parte na Escritura que Deus diz assim: aquele que me deu de beber, de comer e de vestir, esse herdará o reino dos céus. Vocês lembram dessa passagem? Onde ele diz que alguns recusaram quando ele pediu. E ele pediu não na forma de Deus, mas ele pediu na forma de ser humano. Estou com sede, me dê algo para beber. E as pessoas que passavam, não tenho nada com isso. Me dê de comer, eu tenho fome. Ei, não tenho nada com isso. Estou nu, com frio, preciso de roupas. Ei, não tenho nada com isso. Mas aqueles que o acolheram, que acolheram aquele pequeno do Senhor, e lhes deram de beber, de comer e de vestir, esses têm valor para o Senhor, tá? Aí nós estamos falando de bebida, comida e roupa. Mas nós podemos atrelar a isso também palavra. Se alguém vier a quem conhece, a quem tem conhecimento e sabedoria da palavra, e pedir, ei, me ensina, e nós negarmos, qual é o valor que nós temos? Não tenho tempo para ensinar. Não, mas eu sei, eu conheço, mas eu não tenho tempo. Qual é o valor que nós temos? Qual é a medida de generosidade que nós estamos usando com esses que buscam em nós o conhecimento? E esses que entram aqui, os novos, eles vêm para isso. Buscar o conhecimento que transforma. Pensem bem. Eu entendo da seguinte forma. Para quem não nasce no berço evangélico,
esse aqui é o último caminho que as pessoas lá de fora procuram. Porque a resistência é tanta que eles procuram todos os caminhos, até nenhum dá certo. Aí eles vão buscar o evangelho. Tá? E aí, quando eles chegam nesse lugar, eles já têm experiência de tudo o que não deu certo, de tudo que não é bom, eles têm as piores experiências, e o que eles estão buscando não é a mesma coisa. Eles estão buscando bebida nova, alimento novo e vestimenta nova. E eles precisam encontrar, porque nós temos que ser generosos para entregar isso a eles. Ou nós não estamos cumprindo o ID de Jesus. Ok? Vamos para uma outra passagem nas Escrituras. Lucas 10. Lucas 10. Vai lá para o 25, por favor. Ei, mas essa é uma palavra muito conhecida de quem é de dentro do Evangelho e de quem é de fora. Porque é um título que se dá a uma pessoa que está sendo feita de trouxa. Ei, mas você está sendo tão bonzinho, virou bom samaritano agora? Não é assim que as pessoas falam? Ei, não, eu não sou bom samaritano não, você está pensando que eu sou o quê? Então as pessoas conhecem essa passagem aqui. Nós vamos até o 36, é extenso, vamos acompanhar, embora seja bem conhecido de todos nós. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, intérprete, perito na lei, mestre na lei, doutor na lei, judeu, tá bom? Judeu daquela época. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Você não é o mestre da lei? Você não é o doutor, perito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Olha o que Jesus diz a ele, você respondeu corretamente, doutor da lei. Faça isto e você viverá a vida eterna. Vamos? Mas ele, ainda querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Que ele disse o quê? Na resposta dele, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e também ao meu próximo como eu me amo. E aí ele fala, está escrito lá, Jesus. Quem é meu próximo? Hã? Jesus elabora na sua inteligência, com detalhes que às vezes nós não percebemos, uma história que marca uma época, marca a humanidade. Olha lá. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote, quem era um sacerdote? Judeu, responsável pelo templo, responsável pela adoração dentro da sinagoga. Descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou do outro lado. De igual modo, um levita, quem era um levita? O auxiliar do sacerdote, judeu. Aquela tribo dos levitas que quando Deus separou as 12 tribos, falou, ei, os levitas são os responsáveis pelo templo. Vocês são responsáveis por tudo que está dentro do templo. Vocês não trabalharão, vocês receberão ofertas. Vocês viverão da generosidade dos outros. E sejam acolhedores com as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E o cidadão vê o sacerdote passando e não fazendo nada, e ele faz o mesmo. Certo samaritano, aí o judeu que estava ouvindo, porque ele que perguntou,
ele já entende assim, esse vai passar e acabar de matar o coitado. Porque lá de Samaria nada vem de bom. Samaritanos e judeus, eles eram hostis uns com os outros, eles não se bicavam, vamos dizer assim. Os samaritanos se apartaram dos judeus e foram viver uma crença monoteísta, mas com algumas diferenças em relação à doutrina judaica. E os judeus oravam a Deus para que Deus sumisse com os samaritanos de perto deles, sumissem com os samaritanos da face da terra. Nós não gostamos desse povo. Não existia uma guerra entre eles. Mas não nos misturamos com essa gente. E aí Jesus usa bem quem? Um samaritano. Ele diz assim, os 2 judeus passaram, os da sua linhagem passaram e nada fizeram. Mas o samaritano passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se fez curativos nos ferimentos deles, aplicou-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, veja bem, ele desceu do animal do qual ele estava fazendo uma viagem, colocou esse homem que ele não conhecia sobre o animal dele e o levou a uma hospedaria e tratou dele. Ele não chegou lá e largou. No dia seguinte, separou, quer dizer, ele ainda dormiu naquele lugar cuidando daquele homem. Separou 2 denários. Denário, moeda de prata suficiente para pagar 1 dia de trabalho de um trabalhador. Ele deixou 2. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Ou seja, quando ele voltasse dessa viagem, ele passaria por ali. Então Jesus perguntou ao judeu, qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei, e ele faz questão de grafar isso, o perito, doutor, mestre da lei, o que usou de misericórdia para com o ferido. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Esse é o próximo, ao qual nós temos que ser generosos. Certamente todos os 3 que passaram por aquele caminho tinham um objetivo. Eles tinham uma prioridade aonde eles estavam indo. Só que os judeus, eu vou seguir a minha prioridade. Esse que perece, nada tem a ver comigo. Eu não tenho nada com isso. Não fui eu que causei esses ferimentos. Passou aqui na hora errada. Hoje, nós temos muito isso, sabe onde? Dentro de igrejas. Pessoas que se atrelam aos compromissos dentro de igreja. Não olham a necessidade lá fora. Pessoas que entendem que por estarem dentro da igreja, já estão cumprindo o ID do Senhor. Pessoas que estão dentro da igreja e entendem que a prioridade estabelecida por Deus na vida deles é aquela. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque no caminho que nós estamos seguindo, naquela viagem, naquele destino, onde nós temos uma prioridade, Deus coloca uma outra prioridade. E a prioridade dele está acima da nossa. Quem é que tem coragem de interromper a sua viagem? Eu vou chegar atrasado no meu compromisso. A minha prioridade deixou de ser prioridade, porque se eu passar, 2 já passaram por aqui, eu sou o terceiro, e se eu deixar para o próximo, esse homem pode morrer. E essa alma é preciosa para o Senhor. Eu tenho que socorrer. Eu preciso cumprir aqui o ID do Senhor. Porque Ele está clamando. Ele está clamando pela vida. Ele é o novo que entra. Ele é o que está lá fora, esperando que a nossa generosidade atenda, acolha, que o conhecimento e a sabedoria, a maior riqueza que Deus nos dá, que está dentro de nós, compartilhada pelo Senhor Jesus, é isso que Ele está esperando.
Tem a ver com dinheiro? Se o samaritano chega lá, passa lá, vê o cara esfolado, nu, semi-morto e joga as 2 moedas lá, os 2 denários, e vai embora. Resolveu? Não. Não. Mas ele para por um desconhecido. Ele não para porque, ei, é um parente meu. Ei, é alguém de dentro da minha congregação. Ei, é um samaritano. Não. Ele para porque é um ser humano. Ele julgou se era malfeitor. Ele julgou se era assassino. Ele julgou se era um devedor. Alguém que caluniou, que levantou mau testemunho. Ele não sabia nem quem era, nem a cor dos olhos da pessoa. Ele cumpriu. Ele foi generoso. E ainda mais, ele voltou e ainda pagou pelo que o outro que ficou cuidando gastou a mais. Isso é generosidade. É você dizer assim, o meu tempo que eu tenho para chegar no meu destino e cumprir o meu compromisso, vai servir para atender a prioridade do Senhor. Tá claro? Tá claro? Quando Deus vê esse tipo de medida sendo usada, eu imagino o sorriso no rosto dele. Eu imagino ele dizer, ele pensar assim: a palavra que eu enviei está voltando para mim transbordante. O conhecimento que eu compartilhei, a sabedoria que o meu filho entregou, está sendo perpetuada. Essa riqueza é que eu quero como essência no coração dos meus filhos. Então, eu sinto assim um desejo muito grande de provocar esse sorriso nele. Eu sinto que quando ele me ensina a ensinar, é uma responsabilidade muito grande. Mas quando alguém se aproxima e diz o que aprendeu com aquele ensinamento, glórias a Deus, glórias ao Senhor, a missão está sendo cumprida. A minha vida está servindo para alguma coisa. Eu de verdade estou sendo instrumento nas mãos do meu Senhor. Esse compromisso, esse desejo de buscar por ainda mais. Porque não só a medida com a qual eu atuo, como eu citei a medida como o samaritano atuou com o desconhecido, mas se eu propago, ou qualquer um, eu estou dizendo eu como exemplo, tá? Não estou me exaltando, pelo amor de Deus. Mas se nós, com essa medida eu vou ensinar tudo o que eu sei, eu vou compartilhar toda essa sabedoria, Deus vai dar ainda mais conhecimento e mais sabedoria. E aí diz, eu acredito que, não sei se é em Provérbios ou Eclesiastes, diz que quando a pessoa tiver, nos últimos dias, for um ancião, já idoso, os jovens virão buscar o conhecimento nele. Porque sabem que os frutos que o Espírito deu ali são bons. Eles reconhecem aquela árvore pelos frutos. Porque ali foram entregues dons do Espírito. E aqueles dons do Espírito foram tão bem usados que os frutos daquela árvore são vistosos, bonitos, saudáveis. E a palavra diz que a árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. É ou não é? Essa é a nossa responsabilidade com essa palavra de generosidade. E aí, querem ouvir falar de dinheiro? Então eu vou falar de dinheiro. Imaginem assim, que alguém recebe uma bênção. Eu não esperava receber uma quantia. Eu não esperava receber naquele momento aquela quantia. E eu não tenho plano para aquilo.
Mas eu recebi algo surpreendente. E aí eu começo a fazer os meus planos a respeito daquele valor. Eu começo a idealizar algo que, de repente, não é nem um sonho, nem um objetivo que existia. Mas, puxa, eu vi uma pessoa fazer uma viagem, eu achei tão bacana, eu quero ir para aquele lugar. E esse dinheiro me permite. E aí a pessoa começa a perguntar, a pesquisar sobre passagens aéreas, sobre hotéis, sobre locação de automóvel, sobre quanto vai gastar com refeições, quanto vai gastar com passeios, diversões, entretenimento, e começa a se traçar um plano. Eu tenho aquele objetivo com esse dinheiro. E antes desse objetivo ser concretizado, antes de ser comprada essa viagem, vem alguém e diz assim: tem uma pessoa passando uma grande necessidade. É mesmo? Tem uma pessoa passando uma necessidade tremenda. Como eu estou com o meu objetivo traçado, eu vou passar do outro lado da rua e vou seguir para o meu objetivo. Estão entendendo? E aí, ainda nesse caminho, vai aparecer uma segunda pessoa que vai falar: ei, sabe aquele lá? Sei, ouvi falar dele esses dias. A coisa lá piorou. Nós estamos tentando levantar uma oferta, uma doação. Nós fizemos uma vaquinha na internet, mas não estamos nem perto de suprir a necessidade daquela pessoa, seja qual for a necessidade, tá? E aí, não é comigo. Eu estou indo para o meu objetivo. Ei, tem gente que pensa, sabe como? Deus está pondo essa pessoa na prova e eu vou meter a mão? Eu já ouvi isso. Deus está trabalhando na vida desse miserável e vou eu interferir? Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, porque deu os recursos na mão dele, para provar o quão generoso ele pode ser. Porque senão, Deus tinha acreditado essa quantia na conta do necessitado. Não precisava dessa pessoa. Mas isso acontece. Jesus, quando ele falou a parábola do samaritano e do homem assaltado, ele contou uma história que ele idealizou. Aquilo não foi uma realidade, aquilo não aconteceu. Ele exemplificou. Só que isso acontece nos dias de hoje. A pessoa está precisando, o outro recebeu, o outro tem a condição, mas não é generoso. E aí o que acontece? Deus está dizendo assim: eu estou provando a tua vida, não a dele. Só que quando eu pus esse recurso nas tuas mãos, eu coloquei para ele e para você. Mas você está querendo tudo para você. E aí? Falei de dinheiro agora? É diferente da parábola do samaritano? Não é. Não é. Eu quero finalizar isso aqui com 2 versículos. Um versículo em Tiago 1:22, por favor. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos para Salmos 112, de 1 a 3, por favor. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanecerá para sempre. Volta no primeiro, por favor, no 112, 1. Agora, eu vou fazer um enxerto do Tiago 1:22 aqui. Tá bom? Nós vamos ler isso aqui da seguinte forma. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e
pratica a sua palavra, não é apenas ouvinte. Vai? A descendência de quem pratica e não é ouvinte será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Generosidade é a essência do amor. O meu desejo, nesse pequeno ato de generosidade aqui, é que essa palavra crie raiz no coração de cada um de vocês, assim como está criando no meu. Não é a nossa justiça, não é a nossa medida. Não é o nosso julgamento, não são as nossas condenações. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria. É o conhecimento de Deus, é a sabedoria de Deus, é a generosidade de Jesus, é a busca pela plena estatura, plena e perfeita estatura do Senhor. Nós vamos alcançá-la? Não. Mas se aquela espada que está nas mãos de Deus penetrar o íntimo da minha alma, e ali ele lê, esquadrinhar o meu coração, os nossos corações, e sondar as nossas intenções, e ele vê que nós temos a intenção de atingir essa estatura plena e perfeita, ele vai nos prosperar. Amém? Amém. O Senhor se alegra da presença de vocês. Aleluia, palmas a Ele.